Gente, direito do consumidor, nosso último assunto. Já eu explico a foto, tá, pessoal? Gente, as relações de consumo, elas, na verdade, elas são tão antigas quanto a organização da sociedade, né? Assim, passando aquele tempo em que os agrupamentos humanos eram baseados em nômades, né? Aqueles grupos nômades que viviam da caça e pesca para a sobrevivência, a partir do momento que se organizou em sociedade, as teorias dessa organização, as primeiras cidades, elas surgem às margens dos rios, quando o homem já se torna sedentário, e aí ele passa, então, a desenvolver a agricultura, e a partir do momento que desenvolve a agricultura, começa a produzir o excedente, e aí com esse excedente começam as trocas, tá certo? Eu produzi mais melancia, o outro produziu mais banana, e começa a troca, e aí surge a atividade do comércio. E com essa atividade do comércio, obviamente, surgem os primeiros conflitos. Surgem justamente com o surgimento das cidades, o desenvolvimento do comércio, e veja só, a própria escrita, ela vai ser desenvolvida em decorrência do comércio. Por quê? A necessidade de controlar a produção faz com que o homem comece a desenvolver um sistema um sistema simbólico, né, da escrita antiga, chamada escrita cuneiforme, que era exatamente uma forma de controlar esse comércio. Esse monumento que vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando, certo? É o famoso Código de Hammurabi, que está aí escrito nessa pedra, certo? Essa é uma pedra famosa, todo mundo. Ela data lá de 1800 a.C. Ela está no Museu do Louvre, em Paris, e na minha visita, que tive assim, privilégio de fazer antes da pandemia, graças a Deus, que a viagem foi em janeiro, então tive o privilégio de voltar ao Louvre para a nossa segunda visita a Paris, e como eu estava dando aula de História do Direito, meu principal objetivo era chegar e tirar uma foto aí nesse monumento que é famoso, que é o Código de Hammurabi, ou Hammurabi, tá? O artigo 25, 25.227 do Código de Hammurabi, ele diz o seguinte: se um construtor edificou uma casa para um avilhum, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Veja, é um artigo do Código de Hammurabi. Ou seja, nós já temos aí uma relação de prestação de serviço, então nós já temos aí uma relação de consumo estabelecido há mais de 2.000 anos antes de Cristo, certo? Previsto e já codificado. Foram os códigos. O Código de Hammurabi não é o mais antigo, mas é o mais famoso dos códigos antigos. Existem códigos que datam aí de 3.000 a.C. As origens históricas da relação de consumo, do código, não só do Código Consumidor, mas as origens históricas, né, da relação de consumo, aí a gente dá um salto e vem para a Revolução Industrial como outro marco, grande marco da história da humanidade, que é a Revolução Industrial do aço e do carvão, que vai estabelecer uma nova relação, transformação da sociedade. As grandes populações que estavam distribuídas nas regiões rurais passam a viver na cidade, né, na urbis. E aí nós temos um processo também de urbanização, nós temos um processo de produção em grande escala, num aumento de consumo, e, obviamente, essa nova produção, a preocupação inicial era muito mais com a quantidade do que com a qualidade, vão surgir os conflitos, maiores conflitos decorrentes dessas novas relações de consumo, que agora nós temos um produto que antes, as relações, como é que elas eram, né? A relação ela era muito mais direta. Então, um determinado
mestre de ofício, um determinado produtor, ele produzia, era algo específico para o seu cliente. O contrato era direto entre o fornecedor e o consumidor. Então, quando havia um conflito, era só entre essas pessoas, especificamente, tá? Mas com a produção industrial, nós temos uma produção em larga escala. O produto já não é mais específico direto para o consumidor final, mas é um produto produzido para qualquer pessoa que possa adquiri-lo pelo capital. Uma outra revolução importante é a revolução tecnológica, sobretudo do período pós-guerra. Ou seja, a guerra ela trouxe muitos malefícios, né? Ela trouxe muita perda humana, mas também a guerra ela produziu, ela deixou, vamos dizer assim, o seu legado positivo, que seria o desenvolvimento tecnológico. Porque juntamente com o desenvolvimento tecnológico de armas, também há um grande desenvolvimento tecnológico de maquinário, de deslocamento, de movimentação, tá certo? Aéreo, terrestre, então há uma revolução nesse campo tecnológico que vai começar pós-guerra, uma preocupação grande de se preparar, de se proteger, faz com que as nações desenvolvam novas tecnologias. Uma terceira revolução importante é a revolução da informação, que está atrelada à questão desse período pós-guerra, Guerra Fria e tal, então há um grande desenvolvimento. A internet, basicamente, vai nascer aí, tá certo? Nesse período, ela nasce como uma tática de guerra, de melhorar as comunicações, certo? Essa revolução da informática, do desenvolvimento informático, ele também vai trazer uma nova realidade para as relações de consumo, que já não são mais necessariamente diretas, pessoa a pessoa. Essas relações agora, você pode comprar à distância, você pode fazer um pedido e aí esse produto está sendo produzido em outro lugar e vai ser enviado para você. E a revolução da globalização, que é fundamental, porque agora o produto não existe mais só um produto nacional, o produto é global. Agora não existe mais apenas um interesse regional. As empresas pensam de forma global. Elas pensam num produto, quem pensa grande não pensa em produzir algo só para a sua aldeia, né? Até mesmo os artesãos, eles já pensam em vender o seu produto na Europa, na América do Norte. Ou seja, essa é a mente globalizada que está presente em todos os lugares. Então, veja, até a semente que é colhida na Amazônia, ali existe um trabalho de economia sustentável na Amazônia, de exploração sustentável, para que aqueles produtores rurais ali possam, extrativista, né, aquele extrativismo possa ter continuidade, sem degradar a natureza, mas explorando também uma atividade econômica, exportando aquele produto, desenvolvendo também técnicas para que esse produto possa chegar a outros mercados consumidores, ou seja, essa é a mente globalizada, que tudo isso eu trago aqui como pressupostos históricos para assim, mostrar que as relações de consumo, desde lá do Código de Hammurabi, passando por todas essas revoluções, exige uma legislação atualizada, porque as relações agora já não são simples, né? As relações são mais complexas. Portanto, existe uma legislação moderna que possa resolver todas essas situações. Aí surge, então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa Lei Federal 8.078, ela é de 1990, ela passou a vigorar em 1991, lembrando aí que o vacatio legis foi aí de 1 ano. Essa lei, ela regulamenta como podem
ser realizadas relações, né, como podem acontecer as relações de consumo em todo o território nacional. Então, essa é uma lei federal, essas relações, elas vão regular as relações de consumo no território nacional, estabelecendo direitos e obrigações para consumidores e fornecedores. Então, ela vale para o território nacional. E tem como fundamento um preceito constitucional que determina que é direito do cidadão e a defesa enquanto consumidor, certo? Ou seja, é importante a gente ter essa lei e conhecer essa lei. Por que ela é importante todos nós conhecemos? A gente, às vezes, é muito acomodado, né? A gente é acomodado o seguinte, nós temos o PROCON. Então, assim, eu não conheço o meu direito, mas eu sei que tem um PROCON. Se der um problema, eu vou para o PROCON, reclamo no PROCON. O mais importante não é você apenas saber que existe um órgão para regular essas situações, para mediar essas situações. O mais importante é você já conhecer a lei que defende o seu direito como consumidor, para você já exigir, para você, inclusive, quando você tem essa lei, conhecimento dessa lei, o empresário, o fornecedor, ele já vai tratar você de forma diferente. Okay? Nessa aula de direito do consumidor, eu vou tratar especificamente da relação de consumo. Porque, obviamente, estudar o direito do consumidor é uma disciplina no curso de direito. Então, a gente vai falar sobre relação de consumo. O que são relações de consumo? São aquelas nas quais há um consumidor. Então, veja só aqui, ó, no quadro você está vendo aí, relação de consumo. Você tem um consumidor, um fornecedor e o produto, certo? Então, há um consumidor, um fornecedor e um produto que ligue um ao outro. Tudo está ligado. Alguém fornece um produto para que o outro seja o consumidor final. Então, note que para haver relação de consumo, necessariamente então, tem que ter esses três elementos. Quais são? Fornecedor, consumidor e produto. Mas quem são, então, os consumidores? Eu grifo aqui. Todos nós somos consumidores. Todos nós. A gente, às vezes, gente, nem nasceu, já está consumindo. Você viu quanto que mãe gasta com o neném que ainda está na barriga? Certo? Então, e depois que nasce, aí a gastança aumenta ainda mais. Então, todo mundo sonha ter o seu filhinho, tá certo? Mas não calcula quanto custa isso. Então, um filho planejado já custa caro, imagine que não é planejado, certo? Então, assim, a gente já nasce, a gente já gera despesa antes mesmo de vir ao mundo, é o que eu quero dizer, e nós somos seres altamente consumidores, certo? Então, essa é uma condição que todos nós estamos sujeitos ao longo da vida. Contudo, quero destacar que é importante saber quais são os consumidores e qual é que o CDC regula. Tá certo? O que é consumo para o Código de Defesa do Consumidor? Qual é a noção de consumo? Porque ela é muito ampla, mas nós temos que saber o que está adequado aos interesses e que é protegido pela lei. Então, segundo a lei, segundo o CDC, vamos chamar assim, Código de Defesa do Consumidor, CDC, o artigo 2º, consumidor é toda pessoa física e jurídica. Então, nós temos pessoa física e jurídica são consumidores, pessoa jurídica também pode ser consumidor, ok? Que adquire ou utiliza produtos ou serviços, veja, produto ou serviço. A gente vai falar sobre cada um deles. Não é só o produto, serviço também está regulado nessa relação de consumo, pelo CDC. Adquirir ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Então, o consumidor, ele tem que receber esse produto na condição de destinatário final. Ou seja, pode ser que a gente tenha uma pessoa que adquira o produto, mas não seja o seu destinatário final, certo? Então, aí, acho que as mulheres vão me ajudar agora nesse exemplo, certo? Mulheres, vocês estão vendo aí uma coisa que vocês adoram, né? E algumas até escondem do marido quanto que custa, certo? Quanto custa uma visita
de uma mulher ao cabeleireiro? Aí depende, professor. Aí depende. O homem, eu vou perguntar isso aqui para o meu amigo cearense. Deilton, quanto é que você gasta aí para fazer a cabeleira? Eu nem me lembro se você tem muito cabelo, mas como é que é, Deilton? Quanto é que você gasta aí por mês para cortar o cabelo? Aí em Paraíso. 20 reais para cortar o cabelo só. só. Cabeleireiro, ou sei lá, no barbeiro, para gastar só 20 reais. E a mulherada em casa? Não, aqui em casa não sai menos de 200 reais, não. Tá vendo? E isso já deu confusão, daí? Só não dá porque ela trabalha, né? Porque se dependesse só de mim, aí dava. Aí a mulher... A minha esposa tá aqui comentando. Fala também das camisas de time aí super caras, tá? Que vocês usam. Fala também das carteiras de vocês, que são absurdo. Não, professor, o exemplo é do fulano. Você tocou num assunto um pouco delicado, professor. Tá fugindo do tema. Ei, professor, eu senti que a esposa do senhor aí também deu um rasgão aí. Pois é, ela tocou aqui. Já fala aí o quanto que ele gasta aí com o cabelo dele também. Bota pra ela falar aí quanto é que o senhor gasta com o cabelo. Eu sou econômico. Como todo homem é econômico, certo? Isso eu concordo, professor. Pago 25. Como eu não sou esses metrosexual, esses homens que faz sobrancelha, faz peeling, fica tirando isso, tirando aquilo. Aí o homem também, hoje o homem está cada vez mais vaidoso e está gastando mais, não é? É porque o Deilton ainda é o homem nerdental, né? A gente ainda é dessa época. É só 20. Aí não, professor, aí também isso foi pesado. Fala aí. Quando dá para cortar, né? O meu cabeleireiro mesmo disse assim, não, seu Fabiano, só tem que vir 2 vezes por mês. Eu digo, pra quê, moço? Eu corto 1 vez por mês e o cabelo dá certinho. Quem chamou a atenção aí? Eu ia perguntar uma coisa para as mulheres, né? Perguntar para deixa eu escolher aqui, né? Pela figurinha aqui, eu escolhi uma mulher aqui para responder. Já foi a Flávia Saldanha. Cadê a mulherada aqui dessa sala, gente? Cadê aqui? Daniela. Tá aí, né, Daniela? Oh, meu Deus, vai bem. Daniela Ribeiro Montel. Eu podia até falar Daniela Mello, mas como a Daniela Ribeiro já se pronunciou. Daniela, vamos pensar o seguinte. A Mello é Daniele, professor, não é Daniela. Mas pode ser você mesmo, amiga. Uma cabeleireira compra um secador de cabelo. Certo? Ela compra um secador de cabelo para trabalhar aí cuidar do cabelo das suas clientes. Pergunto, você acha que essa cabeleireira, ela é a consumidora na relação de consumo? Ela é o quê? Ela é a consumidora, ela comprou este secador para utilizar no serviço que ela faz, que é tratar do cabelo das suas clientes. Você acha que ela é consumidora? Sim, ela vai consumir aquele produto que ela comprou. Mas quem está consumindo mesmo? Apesar que ela vai prestar um serviço. Ela vai Pois ela vai prestar um serviço. Vai prestar um serviço. No caso, ela vai... Falamos aqui sobre consumidor. É. Leia aí que está aí no quadro. Só um minutinho, estou abrindo aqui. O consumidor é toda pessoa física e jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Para a lei, não é necessário consumidor quem adquire qualquer produto ou utiliza qualquer serviço para produzir outros bens ou serviços. O que você acha? Você acha que a cabeleireira ela é a consumidora final deste secador? O consumidor final seria o cliente dela, né? Isso. Então, essa compra dela não é uma relação de consumo com a empresa.
porque ela compra para produzir um serviço, tá certo? Ela não é consumidora final. Agora, essa mesma cabeleireira compra um secador de cabelo para o seu uso pessoal. Aí sim seria um consumo. Aí ela é consumidora, porque ela é o consumidor final, tá certo? O destino final do produto é para ela, tá certo? Eu quero que vocês guardem isso aí como exemplo, tá certo? Então, uma cabeleireira que tem um secador no salão de beleza e adquire esse secador para o uso pessoal ou de sua família, nesse caso, ela comprou o aparelho para o uso pessoal. Entendeu? Ela é a consumidora nesse exemplo. Okay? Agora, existe uma outra figura. Eita, Deilton, o que você está vendo aí, Deilton? Professor, não coloca isso aí não, que matou um bocado de gente lá, rapaz. Pois é dessa que eu tenho que mostrar, que é para não dizer que eu estou estimulando o consumo de bebida alcoólica na sala de aula, tá bom? Mas já eu entro aqui no exemplo. Por que eu botei aí essas duas cervejas da marca Baker? Bom, existe uma outra figura agora chamada consumidor por equiparação. O CDC, no artigo 2º, parágrafo único, e também artigos 17 e 29, prevê essa figura, consumidor por equiparação. Consumidor por equiparação é toda coletividade, então sublinha isso, ó, coletividade, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Tá? Então, imagine, Deilton, que você chama o Fabrício. Você vai lá e compra essa cerveja envenenada, não sabe se está envenenada. E aí você convida o Fabrício e o Lucas, tá, para fazer aquelas festinhas que vocês fazem depois da meia-noite. Chame outro, chame outro. O Oziel, não, o Oziel quer ser chamado. O Uziel, tá certo? Chama a galera para comemorar. Acabou a disciplina de instituições de direito público. Passei, tô livre do Fabiano. Vamos festejar. Uhul, graças a Deus. E compra a cerveja Baker para comemorar. Vixe, compra cá de Minas. É essa mesmo. Cá de Minas. Lá. Aí, o que acontece? O Deilton que comprou, queria comprar uma cerveja mais barata, porque ele não é mão de vaca. E aí, a cerveja envenenada, ela acabou envenenando também os colegas. Tá certo? Na relação de consumo, quem que é o consumidor final? Quem foi que comprou a cerveja? O Deilton, é isso? Então, ele é o consumidor final. Mas as outras pessoas que participaram da festa, que não compraram cerveja, que os amigos que foram lá, nem racharam nada, né? Tomaram também. Essas pessoas, que podem ser indeterminados, são exatamente esse consumidor por equiparação. Então, outro exemplo, uma empresa de água que não toma os cuidados necessários, tá certo? Uma empresa de água que não toma os cuidados necessários para garantir a qualidade do produto. Nós tivemos isso lá no Rio de Janeiro, tá certo? Água chegando lá com cheiro podre. Pondo em risco toda a coletividade. Veja, não se sabe quantas pessoas foram atingidas por essa água que está contaminada. Ela lesa uma coletividade e que essa coletividade está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Mesma ideia aqui da empregada doméstica, que, por exemplo, ao trabalhar ali no seu serviço, vai utilizar um liquidificador e acaba cortando o dedo no liquidificador. Quem comprou o liquidificador? A dona da casa, a empregadora. E ela é a consumidora final, não é verdade? Porque ela comprou o liquidificador para o seu consumo, o seu uso. Só que quem usou foi a empregada. A empregada vai ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim. Por que ela vai ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor? Tá certo? Porque ela é uma consumidora por equiparação, tá? Ou seja, nesse caso, ela é protegida porque, apesar de ter sido a patroa
que adquiriu o liquidificador com defeito, tá certo? Esse defeito atingiu uma terceira pessoa que faz parte da relação de uso desse produto, tá certo? Que é a consumidora por equiparação. Beleza, pessoal? Entendeu isso aí? Consumidor final, consumidor por equiparação, beleza? Vamos para frente. Quem são fornecedores? Todos aqueles que responsáveis pela o quê? Colocação habitual de produtos e serviços no mercado de consumo para atendimento das necessidades dos consumidores são fornecedores. Note, todos aqueles que são responsáveis pela colocação habitual do produto. Não tem aquela situação que você vai reclamar e dizer, olha, mano, eu não sou responsável por produzir, não. Eu só distribuo. Ele é fornecedor. Ele é responsável. Então, é importante ressaltar que a lei estabelece quais as atividades definem o fornecedor. Ou seja, porque nem toda atividade interessa a lei, a proteção do consumidor. Então, vamos saber quem é fornecedor no CDC. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos com prestação de serviço. Então, veja, hoje com essa venda de produtos do estrangeiro, AliExpress, Wish e esses outros sites, tá certo? Você aí está comprando com um fornecedor lá da China. E ele se enquadra exatamente aqui. Ele é o fornecedor, tá certo? Então, tem que ter uma defesa. Imagine se você não tiver um código que defenda, porque aí você comprou um produto lá da China, comprei, é compra perdida. Não, tem que ter uma cadeia, tem que ter uma legislação. Seria inadmissível a gente permitir que a China despejasse aqui, como a outrora fez, produtos sem qualidade nenhuma e não tivesse nenhum tipo de proteção. Então, o consumidor precisa de protegido. Agora, aquele produto que você comprou lá na feira do troca-troca, tá certo? Aquele produto que é contrabandeado lá do Paraguai, aí, meu amigo, é complicado. Porque você já está comprando um produto que é contrabandeado, já é crime. Como é que você vai procurar o Código de Defesa do Consumidor? Então, você está assumindo risco, porque aquele produto não tem qualidade, e às vezes é um produto falso. Você foi lá, comprou aquele DVD falsificado lá na esquina do Banco Bradesco, lá na praça. E aí, quando chegou em casa, o DVD estava limpo. Chegou lá, não tem mais nem o cara, não sabe nem quem é o fornecedor. Vai lá no Procon reclamar, comprando DVD pirata. Cuidado, não você que sai preso. Fornecedor é pessoa física, ou seja, pessoa física para nós é a pessoa natural, é o ser humano. Pessoa jurídica, já falamos aqui, é o grupo humano que é criado por lei, que tem personalidade jurídica e que tem atividade para a realização de determinados fins. A pessoa nacional, fornecedor nacional, é aquela PJ criada no Brasil, sob a tutela das leis brasileiras, com sede no Brasil. O fornecedor estrangeiro é aquela que é criada em outros países que não tem ou tem ou não, né, sede no Brasil. Fornecedor público são os órgãos públicos de maneira geral. Privado são os comércios, as empresas particulares. Os entes despersonalizados, quais são? Exemplo, ambulante, camelô, ele é um ente despersonalizado, certo? Porque ele está vendendo produto. E aí, de alguma forma, esse produto deveria ser legalizado, certo? Porque aí você vai ter um problema de provar que comprou, de onde o cara comprou e etc. Outra questão fundamental é a habitualidade. Ou seja, não foi um produto que, por exemplo, eu não sou fornecedor se eu peguei um notebook meu usado e coloquei no OLX para vender. Eu não sou fornecedor. Porque eu não tenho habitualidade de vender esses aparelhos. Eu vendi um aparelho meu, certo?
Tem uma relação de consumo que tem, aí vai ser o Código Civil que vai regular um contrato de compra e venda, tá certo? Não é o Código de Defesa do Consumidor, ok? Então, a habitualidade é a principal característica do fornecedor. Fornecer produto ou serviço deve ser uma atividade habitual. Imagine que vocês contratem, assim, o meu amigo Deilton resolveu fazer uma rapadura e está tão gostosa que ele começou a vender na sala de aula para poder aumentar a sua renda. Se ele fez isso uma vez porque queria fazer uma gracinha e ganhar moral na turma, ele não é fornecedor, ele fez uma vez. Mas o pessoal gostou tanto e a Vera disse assim, Deilton, se tu trouxesse isso aqui toda semana, eu comprava de ti essa rapadura, porque lá em casa não pode faltar. Aí o Deilton, então, passa a trazer toda semana, né, os tabletes de rapadura. E todo mundo começa a comprar para ajudar nosso amigo Deilton. Então, ele passa a ser fornecedor, porque ele está produzindo, mesmo, ou ele pode comprar de outro lugar, mas ele é fornecedor porque tem uma habitualidade. Deixa eu entender o exemplo, seu Deilton, agora? Entendi, professor. Ficou mais claro, né? Eu só usei o seu nome para ficar mais claro, para você entender. Não, eu já entendo, já. Já, né? Isso é bom. E qual é o produto, Deilton, da relação de consumo aí do exemplo que eu dei? Como é, professor? Qual é o produto desse último exemplo que eu dei? Foi a rapadura, não foi não? É isso mesmo. Produto é todo bem móvel e imóvel, material ou imaterial. Artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, do CDC. Eita, eu botei essa figura aqui só para as mulheres ficarem lembrando como elas gastam sem sofrer. Você já viu que a mulher paga numa bolsa, ela não sente. Ela não fica triste. Agora, se o homem compra uma camisa do Flamengo de R$229, confusão. Mas uma bolsa dessa custa 600, 700 reais, certo? Isso não é problema. Um sapato desse, quanto que será, hein? É 200. O homem vai comprar um tênis de R$90 na maior pechincha do mundo. E toda vez que vai no shopping, você já viu, Deilton, que toda vez que o homem vai no shopping acompanhado, se ele vai comprar uma coisa, a mulher tá na cola. E ela... Não, e é regrando ainda. Aí quando ela entra na loja, tem que ir sozinha. Ela diz, fica aí fora, que tu fica com chatice. Desse jeito. Olha, me espera aí, vai dar uma volta. Quando você vai no shopping, a mulher manda você dar uma volta, meu amigo, tome cuidado. O problema vai ser sério. Serviço, vamos lá. A sua senhora não tá aí não, né, professor? Você tá falando assim? Agora ela saiu, por isso que eu estou dando esse exemplo. Mas quando... Entendi, viu, professor? Aí o negócio é diferente. Quando eu estou no shopping, quando eu vou comprar uma camisa, você sabe o que minha esposa fala? Ela sempre diz, eu já sei as frases, ela diz assim, meu bem, era bom olhar mais. Isso é para eu poder olhar tantas que eu não quero mais voltar naquele lugar. Ele disse, não, mas você sabe que o homem, quando entra na loja, ele tem um objetivo, certo? O homem é objetivo. Ele entra, ele olha o que ele quer, pergunta o preço, e se ele quer, ele leva. Mas a mulher, ela não entra na loja necessariamente para comprar, certo? Ela entra para olhar, conversar, perguntar o que acha, mostrar para outra, pedir para a balconista, a atendente, trazer todos os sapatos de todas as cores. Quando a esposa do professor chegar aí perto dele, ele muda de assunto, quer ver? No final, ela diz assim, a mulher trouxe o sapato azul, vermelho e o preto. Ela diz, tem branco? Não. Se tivesse o branco, eu levava. Obrigado, querida. Tchau. São estratégia, professor, viu? Tô sabendo. Aí ela chega lá com a colega e diz assim, menina, eu vi um sapato, olha, mas no final do ano, já sei o sapato que eu vou comprar para a formatura do meu filho. Já olhei. É o preto que tem lá na loja tal. Ela queria o preto, ela só queria ver, né? Só experimentar. Então, vamos lá. Parar de falar das mulheres, ainda bem que nós estamos na aula online, né, gente? Aqui ninguém pode fazer nada contra mim. Serviço.
Artigo 3º, parágrafo 2º, é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Veja, o cara vai na tua casa, bate na tua porta, pergunta se você quer que corte, que ele limpe o seu lote. Certo? A senhora quer que eu limpe o seu lote? Quero, pode limpar. No final, e você não pergunta quanto ele vai cobrar. É o nosso primeiro problema, tá? E aí vai uma dica, gente. É a gente confiar, porque às vezes a pessoa faz um serviço, 2 serviços, no terceiro você não pergunta mais quanto é. Aí o cara pede um preço exorbitante e você não estipulou o preço. Isso pode parar na justiça, né? Então, o cara limpou o lote, aí você quer dar R$10 por cara. Isso não. Eu limpo o lote a R$150. Eu limpo o terreno. Ah, mas um terreno desse, você não gastou nem 2 horas para limpar. Mas esse é o meu preço. Ou seja, cuidado na hora dessa relação de serviço. Porque todo serviço tem um preço. E o preço não é aquele que você imagina que deveria ser. O preço é aquele estipulado. Portanto, a todo serviço, primeira regra é dizer claramente qual é o serviço, tá? Porque tem uns bacana que pede para o cara, chama o encanador, para consertar o vazamento da torneira da pia. E vem com aquela conversa. Aproveitando que o senhor está aqui, dá uma olhada nesse registro aqui do banheiro. E aproveita aqui e vê se o senhor cola essa outra peça aqui que está vazando. Aí o cara diz, olha, senhora, agora aumentou o serviço. Né? Então, cuidado. Então, o serviço ele tem que ser estabelecido o que vai fazer, quanto vai ser, o custo, tá certo? A remuneração, para evitar problemas. Então, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito. Gente, imagina, teve um tempo, uma vez teve uma pessoa que ficou zangada comigo, num tempo ainda de CPMF. A pessoa queria usar que eu transferisse um dinheiro, valor alto na época, tá certo? Através da minha conta. Só que quem ia pagar a CPMF era eu. Ou seja, não tinha nada a ver com o serviço. E eu disse assim, olha, tudo bem, eu faço, mas só que você paga a CPMF. Moço, para quê? A pessoa dizer que era ruim, certo? Que estava cobrando para fazer uma ajuda, certo? Para fazer um favor. Então, assim, você sabe que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, tem gente que aparece para fazer uma coisa que é benefício próprio e você que tem que pagar o custo. Sempre tem aquele primo espaçoso. Cuidado com o primo espaçoso, tá? Porque no final a conta sai caro para você. Ok? Gente, o churrasco que é combinado entre os amigos não é serviço, tá bom? E geralmente o dono da casa paga a maior parte da despesa, tá certo? Então, antes de convidar os amigos para o churrasco, diga claramente quanto que ele tem que levar. Porque toda vez que você diz assim, traga uma carne, o cara vem com linguiça. Traz uma carne, ele vem com coxinha de frango. Amigo esperto. Né? Ele nunca leva um alcatra, uma picanha. Só o Deito. Gente boa. Então, inclusive, as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Tudo isso é prestação de serviço. Ok? Então, seguro. Por que eu coloquei aí essa imagem, tá? Do estacionamento? Porque aí nós temos a ideia, gente, uma ideia de serviço, às vezes, equivocada, que é, por exemplo, o estacionamento do shopping, tá? Estacionamento do shopping. Esse estacionamento do shopping, ele não é gratuito, não. Por quê? Quando você estaciona no shopping, o que se pressupõe? Que você vai entrar, você vai consumir, certo? Você vai comprar produtos, você vai gerar riqueza para aquele shopping. E aí você deixa o seu carro ali
se aquele carro for roubado, é dever, sim, do shopping, certo? Se é um estacionamento privado, é dever do shopping garantir, então, a segurança dos carros que estão ali no seu estacionamento, certo? Então, veja só, estacionamento gratuito em shopping center. Não tem nada de gratuito, porque é apenas uma aparência de gratuito. O fornecedor vai lucrar com a sua presença. Então, nesse caso, se houver furto de veículo, o shopping deverá reparar o prejuízo de acordo com as regras do CDC. Tá? Aí tem as regras próprias lá, você vai ter que procurar. Um outro exemplo seria aquela questão de amostra grátis. Porque o pensamento, né, de você levar um produto com uma amostra grátis é como se fosse apenas uma divulgação do produto. Mas se o produto tiver um vício, tiver um defeito, o Código do Consumidor também o consumidor tem que estar protegido, tá? Por quê? Ele te deu aquele produto para consumo, imagina que você pegou um remédio aí como amostra grátis. Se o remédio tiver com problema, vai ter que responder, tá certo? Por quê? Porque a amostra, ela é grátis para gerar consumo, tá? E assim, nós terminamos, ok?